Vamos abrir lá em Marcos 13, a partir do versículo 3, do 3 ao 13. Eu vou ler na versão da Nova Linguagem de hoje, tá? Então, um pouquinho diferente. E diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensiná-los e ele disse: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá tremores de terra e falta de alimentos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o Evangelho. Pois antes de chegar o fim, o Evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregarem vocês às autoridades, não fiquem preocupados antes da hora com o que irão dizer. Quando chegar o momento, digam o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os próprios irmãos para serem mortos, e os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e os matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Glória a Deus. Irmãos, isso para nós, como foi dito no texto, como a irmã leu, parece ser uma realidade ainda bem distante, graças a Deus, né? Mas muitos cristãos, isso é a realidade do dia a dia. Perseguição, tortura, violência. E uma coisa que eu percebi no texto, que fala assim, até nós mesmos, né? Às vezes na nossa família, nos nossos amigos, quantas vezes a gente escuta críticas porque somos cristãos, né? É quadrado, é careta, é dar dinheiro para o pastor, não é isso? Que falam. A gente fica chateado, né? Depois a gente perdoa, libera perdão. Mas isso não ameaça a nossa vida, não ameaça a nossa integridade física, emocional. Isso não nos leva realmente para a cadeia, para a tortura, como é nesses países, como acontece nesses países. Vamos agora falar um pouquinho, 2 Tessalonicenses, anda aí para frente. 3 e 4. Colossenses, Tessalonicenses, 2. E diz assim, 2 Tessalonicenses 1, versículo 3 e 4. Irmãos, sempre temos de dar graças a Deus por vocês. Para nós é certo fazer isso, porque a fé que vocês têm está crescendo cada vez mais, e o amor que vocês têm uns pelos outros está se tornando cada vez maior. É por isso que nas igrejas de Deus falamos com orgulho de vocês. Nós temos orgulho de vocês por causa da paciência e da fé que vocês mostram no meio de todas as perseguições e
e sofrimentos. Então, irmãos, somos um só corpo, um só reino. E muitas vezes nós falamos de igreja perseguida, igreja sofredora e igreja não, né, e povos não alcançados. E num versículo que foi mencionado aqui, diz que o reino de Deus tem que chegar a todos os povos. E nós temos hoje ainda cerca de 2.000 povos que nunca ouviram falar de Jesus. Tá? Quem quiser saber sobre esses povos, eu vou deixar com a Karine o link, se chama Janela Verde. Tá? São os não alcançados entre os menos alcançados. Tá? Green Window. A gente em missões fala da janela 1040, da janela 714 e agora da janela verde, né? 1040, países perseguidos. 4 por 14 são idade, é uma janela de idade que diz que os adolescentes nessa faixa etária de 7 a 14 anos, as crianças, elas precisam ser fundamentadas no Evangelho. Obrigada, irmão. Porque é nessa faixa etária que a melhor etapa para que elas entendam o amor de Deus por elas. Então, a gente fala da janela 7 por 14. E a gente fala agora da janela verde, que é os menos alcançados entre não alcançados. Mas isso é um outro tema. Passa lá para mim, irmãos, por favor. O segundo slide. Aí, vamos falar da igreja sofredora. E aí, quando o pastor fala, né? Mencionou, sou de missões nacionais. Mas aqui tem embaixada? Não? Mas quem é embaixador do rei fala qual é o lema deles? Uma vez embaixador, sempre embaixador do rei, não é isso? Embaixador ali. Né? Uma vez promotor, sempre promotor. Né? Então, missões, a gente diz que a gente tem um DNA missionário, né? Um sangue D+, né? Missões, aliás, M+, de missões. A igreja está sofrendo, irmãos, em todos os lugares do mundo. Tá? E o que nós temos feito? Aí tem um versículo lá em Mateus 9:37, que Jesus fala, então, disse a seus discípulos, na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ali a gente tem ali a América, onde estamos, no sul, mas temos todas as Américas ali, onde a maioria dos países da América não existe perseguição. Isso mudou há pouco tempo. Tá? Antigamente, não era, nenhum país da América era considerado perseguido. Hoje a gente vai ver que já tem 3 países na América que já entram na escala. A gente vai ver mais para frente, de países com perseguição aos cristãos. Mas nós temos aqui o quê? O sincretismo religioso, ou seja, eu sou crente, mas eu vou na missa, mas eu escuto o horóscopo ali, mas eu acredito no que a pessoa que conversou com um certo espírito aí falou. Bom, então a gente tem esse sincretismo que dificulta muito o amadurecimento e a propagação do verdadeiro evangelho. Na Europa, a gente tem tido o esfriamento e o abandono da fé cristã. É o maior continente com o crescimento de número de ateus. A minha vida é muito boa financeiramente, os meus recursos, eu tenho tudo, a tecnologia. Deus? Depois eu penso em Deus. Igreja? Não, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, eu vou ter. E depois igreja. Muitas igrejas lá estão virando museus, teatros, bares. Tá? África, continente, né? O animismo e o crescimento do islamismo levam à perseguição severa. A gente vai ver que grande parte dos países de perseguição severa ficam na África. O islamismo aí,
muçulmanos, né, radicais, chegando na África. Ásia, o outro continente, dezenas de religiões, budismo, animismo, islamismo, cristianismo, maotanismo, hinduísmo, várias religiões. Então, a gente tem o sincretismo religioso também e perseguição extrema. Tá? Oceania. Oceania, ultimamente, não era falado, né, muito da Oceania, mas a dificuldade que a gente tem na Oceania é porque vários países da Oceania eles tiveram uma colonização cristã. Então, por muito tempo, a gente achou que a Oceania está de boa, quem colonizou foram cristãos, mas não se atentou para o fato de que muitos povos tribais estão na Oceania. E eles não têm uma língua, a Bíblia em sua língua. Só não sei se foi 2020 ou 2021, que conseguiram traduzir o Evangelho de Marcos para uma das línguas. Né? Então, o aprendizado das línguas tribais e a tradução da Bíblia ainda está muito precária. Eles precisam de obreiros, né, que falem de Jesus e falem na sua língua, na sua cultura. E o Oriente Médio, que está ali entre a Europa e a Ásia, não é um continente, mas é uma região. Né? A gente tem o islamismo radical e a perseguição extrema. Lembrando, gente, que muçulmano não quer dizer perseguidor. Tá? A gente tem os islâmicos, os muçulmanos, que seguem as tradições e a religião deles, mas eles não são os radicais, eles não são os extremistas. Eles apenas não conhecem Jesus e precisam ser alcançados também. Acreditam numa falsa religião, num Deus que não é Pai. Né? Alá é o mesmo, é o nosso Deus. O Deus muçulmano é o nosso Deus, vem da linhagem de Ismael, né? Isaac e Ismael. Então, eles surgem de Ismael, Alá é o mesmo, mas eles não conhecem Jesus. Tá? Mas existem os muçulmanos, os islâmicos extremistas, que são aqueles que dizem que só o islamismo é a verdadeira religião. E esses são os que perseguem, são os perseguidores. Tá? Que é o pessoal do Talibã, né? Os xiitas. Pode passar, irmã, por favor. Bom, essa é a lista de perseguição da Junta de Missões Mundiais, tá? Onde a gente vê ali, em vermelho, escuro, bem escuro, é a perseguição extrema. E na perseguição extrema, a gente tem isso aí que a irmã falou, né? Tortura, fuzilamento, extermínio, enfim. Depois vai clareando, tá? Que também é perseguição laranja, é perseguição severa, onde você tem prisão, condenação, convidado a sair das suas casas, foi isso aí que ela leu mais ou menos, né? E o amarelo, mais claro, alguma perseguição. Tá? Essa é a lista dos 40 países que a Junta tem trabalhado, a Junta de Missões, enviando missionários e projetos para apoiar os cristãos locais, né? Os nativos que a gente fala. Ali do lado eu botei a SOM, né? Vocês estão vendo ali? A SOM, a F, é o continente onde está. Então, por exemplo, Coreia do Norte está na Ásia, Iêmen está no Oriente Médio, tá? É onde se situa cada país. E a gente vai ver que a maioria dos extremistas estão ali no Oriente Médio, nessa perseguição extrema. Oriente Médio, África e Ásia. Tá bom? Pode passar, irmão. Bom, agora os dados, né? Tem que ficar de olho na hora ali. Então, hoje, mais de 360 milhões, 340, já foi atualizado 360 milhões, sofrem perseguições nesses países. 1 em cada 7 cristãos.
tá? São perseguidos de alguma forma apenas por crer em Jesus. Ou por simpatizar com a religião cristã. Você não precisa nem dizer que você crê, mas apenas o ato de você defender um cristão, de você apoiar um cristão, abrigar um cristão, dar uma água, uma comida, ou que seja, uma informação a um cristão, você já é perseguido. Tá? O Afeganistão ocupa hoje, junto com a Coreia do Norte, o primeiro lugar em perseguição. A Coreia do Norte, ela está nesse ranking aí da perseguição há mais de 10 anos em primeiro lugar, infelizmente, né? Lá eles têm que obedecer ao imperador lá da Coreia do Norte. Eles têm que adorar, eles têm uma estátua, né, gigante deles, eles têm que adorar, me lembra a história lá da Bíblia de Daniel, eles têm que adorar a estátua. E vários anos eles estavam em primeiro lugar. Mas com a invasão que teve no ano passado, não foi ano passado? Do Afeganistão pelo Talibã, a gente viu aquele monte de cena horrorosa das pessoas caindo do avião. Hoje, com o Afeganistão ocupado pelo Talibã, ele passou para o primeiro lugar também. Cristão lá, de jeito nenhum. Tá? É morte, irmãos. Não é nem vamos conversar. Cristão, é morto. Igrejas destruídas, prisões, punições, casas queimadas, torturas e execuções não são cenas de ficção. Como a gente escutou aqui alguns tiros, isso é uma encenação? Lá não é encenação. Ter uma Bíblia em casa, ou apenas parte dela, é um segredo que precisa ser muito bem guardado, até da própria família. Você tem valorizado sua Bíblia? Quantas vezes você tem parado para ler a sua Bíblia? Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa estar gravada em nós. Porque muitas vezes não teremos ela em papel e não teremos ela no pessoal mais novo que gosta, no celular. Ela precisa estar aqui. Mas para ela estar aqui, a gente precisa ler. Né? Ela não vai entrar, a gente brinca lá com os adolescentes que a Bíblia não vai entrar por osmose, você não vai encostar assim, ela vai entrar. Você tem que ler a palavra de Deus. Eu trouxe um vídeo, mandei para a Karine, né? Depois a gente passa para vocês, de um país perseguido recebendo a palavra. Infelizmente, em 2021, ano passado, 3 países da América entraram no quadro aí de perseguição severa, laranja, né? Laranja para amarelo. Cuba, Colômbia e México. Tá? São países onde ser cristão está ficando bem complicado. E é aqui, teoricamente, do ladinho, né? Pode mudar, irmãos. Olha, só um minuto. Igreja ali que foi destruída, né, e cristão preso. Pode passar. Isso aí. E a pergunta é: a igreja persiste e o reino de Deus avança. E você frequentaria uma igreja assim? Lá em cima, China. Igreja no escuro, não se pode acender a luz para não ser notado. Então, os cultos não é romântico, irmão, não é sinal de romance, não. Aquilo ali é porque ninguém pode ver a luz acesa, então é vela. As pessoas assistem um culto à vela, não tem microfone. Geralmente fica uma pessoa do lado de fora, que ao ver algum movimento dá um aviso, um assovio, um código, não sei o quê, apaga essas velas e fica no escuro, para não serem pegos. O de baixo, a igreja se reunindo na floresta, também é Ásia. Tá? No meio do mato. Eles vão para o meio da floresta e fazem o culto, assim, pequenininho.
para não serem vistos. Imagina isso todos os domingos, durante a semana, você ter que caminhar quilômetros para poder falar de Jesus e ouvir de Jesus. A figura do meio lá em cima é uma igreja subterrânea, em caverna. Pessoas que precisam ir para as cavernas para poder falar de Jesus. Embaixo é uma igreja onde as pessoas sentam no chão, porque não tem cadeira. Né? É um lugar também escondido, qualquer coisa, sai todo mundo correndo e se esconde. Tá. Lá em cima, no país da África, a igreja foi destruída. Não tem parede, só restaram, né, 2 paredes, o teto e o restante foi embora, né? Foi destruído. E ali embaixo, um batismo. Olha que interessante esse batismo. Cavaram um buraco no chão, botaram uma lona e se batizam as pessoas. Muitos lugares acontecem isso, tá? Olha a cor da água, irmãos. Você se batizaria? Você está preparado para isso? Irmãos, precisamos glorificar a Deus e agradecer todo dia, porque não temos esse tipo de perseguição na nossa nação. Porque a igreja do Brasil ainda é uma igreja viva, que ora e que se importa. E precisamos continuar orando para que Deus continue nos dando liberdade de adorar, de servir ao Senhor. E orando para que as nossas vidas possam fazer diferença na vida dos nossos irmãos. Como, Ana Paula? Como que eu posso fazer diferença? Fazendo isso que eu estou falando para vocês. Falando, contando, orando como fizemos, ofertando como vocês fizeram e vão continuar fazendo, e indo. Né? Existem projetos de férias, existem projetos de curto período. A Junta tem N projetos, onde caravanas missionárias, onde você pode estar atuando em abrigos, orfanatos, refugiados, e você pode estar mudando e transformando também dessa forma a vida dessas pessoas. Pode passar, irmão? E ali tem uma plaquinha, né, de uma muçulmana com a frase: você sabia que eu posso ser sua irmã em Cristo? Então, a Junta de Missões Mundiais, através do projeto DNA Missionário, que mobiliza cristãos ao redor do mundo para propagar o Evangelho através de missões em países fechados e povos não alcançados. Olha, gente, isso aí foram dados do ano passado, tá? A igreja não para. Glória a Deus, não tem pandemia que segure o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, tivemos ali 327 aceitações de Jesus nesses países, 107 batismos, 188 discipulados em andamento, 144 concluídos. Foram levantados 78 líderes, 322 líderes em desenvolvimento, estão sendo treinados para assumir essas igrejas. 212 líderes em atuação, 206 plantadores de igrejas capacitados. Irmãos, o que é capacitado? É o amadurecimento, né, no Evangelho, é conhecer a Bíblia, é ensinar certo, e não ensinar mais ou menos, ou meio torto. Mais de 39 mil pessoas beneficiadas por algum projeto da Junta, como o PEP, por exemplo, né, que é um projeto de educação com crianças pequenininhas, pré-escolar, onde eles recebem comida, recebem a fé, que é uma farinha nutritiva, e tiram essas crianças da desnutrição. Está aí, para quem quiser participar. 8 igrejas foram formadas. Missões não para, ainda há muito para fazer. Faça você também parte do que Deus tem feito no mundo. Foi a frase do texto também, né? Ore, mobilize, oferte e vá. Caso queira saber mais sobre os projetos da Junta de Missões Mundiais,
Está ali, ó, www.missõesmundiais.com.br. Ana Paula, eu quero saber só sobre a igreja perseguida. O primeiro site, www.igrejaperseguida.org, também é da Junta, tá? Também é da Junta de Missões Mundiais. Lá você vai encontrar informações apenas das igrejas perseguidas. E www.portasabertas.org.br, que é uma agência missionária que trabalha só com missionários nativos. Eles treinam e capacitam missionários do local. Tá? Eles não enviam missionários. Eles fazem um trabalho lá levantando líderes. Tem essas revistas que eles mandam, eu tenho algumas, aí vem os relatos dos missionários e a gente se emociona muito. E como a gente leu em 2 Tessalonicenses, a gente dá graças pela fé e perseverança desses nossos irmãos que estão vivendo isso todos os dias. Irmã, você consegue passar o vídeo para mim, que a Karine deixou? Só para a gente terminar? Olha só, gente. Isso foi na China. É isso aí, irmãos. Que eles estavam recebendo a Bíblia inteira na língua, né, deles, no mandarim, e outras línguas pela primeira vez. E os missionários que levaram, realmente, passaram por alguns perrengues, de não serem pegos, não serem descobertos, mas chegou. E ver a alegria desse povo por receber a palavra de Deus, nossa, é impactante. E nós, que podemos ir ali na loja, comprar todas as versões possíveis, Eu quero século XXI, eu quero linguagem de hoje, Muitas vezes não paramos 5 minutos do nosso dia para ler a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente quer edificar nossa fé, precisamos conhecer a palavra. Precisamos deixar Deus falar conosco. Amém?